nessa noite, a nossa oração deve ser uma: que só Ele pode fazer, que é um milagre na sua vida, que é te dar ouvidos para ouvir e olhos para ver, abrindo o seu coração para que você possa acolher o Evangelho de Jesus Cristo, e que isso seja assim para a sua salvação e para a sua santificação. No dia de hoje, nessa noite, nós vamos continuar a nossa exposição no livro de Atos, e iniciando o capítulo de número 2, o título desse sermão é o cumprimento da promessa, porque o que nós temos aqui, irmãos, nada mais é do que o cumprimento de algo que foi prometido, não apenas no início do livro de Atos, não apenas no final dos evangelhos, não apenas ao longo do ministério de Jesus, mas até no Antigo Testamento, algo que foi prometido, algo inclusive que nós lemos ao longo desse culto, a promessa de que Deus nos daria o seu Espírito, e que o seu Espírito habitaria em nós. Eu não sei se você entende a magnitude dessa verdade. O Espírito do próprio Deus, Ele habita em nós. E se você é um cristão, o Espírito de Cristo está em você. Isso é algo muito maravilhoso. Isso é algo muito grandioso e glorioso. Mas antes de iniciarmos, eu quero lhe fazer uma pergunta. Se você já teve alguma decepção em sua vida, no seguinte sentido: de você ter uma grande expectativa por algo, e esperar, e esperar, e esperar, e parece que essa coisa nunca vem, parece que essa coisa nunca chega. Você já teve essa angústia de esperar muito por algo, e ao longo desse caminho, às vezes até mesmo se decepcionar, às vezes se desapontar, porque parece que a coisa não vai acontecer? Pelo contrário, parece que desandou, parece que não vai ser daquele jeito. Já aconteceu com você? Sabe de uma coisa? Uma das coisas mais difíceis para o cristão é aprender a esperar em Deus. A gente tem uma dificuldade muito grande, irmãos, de esperar em Deus. Nosso coração está sempre ansioso, aflito, preocupado, de um lado para o outro. A gente tem uma dificuldade tremenda de esperar pacientemente o Senhor, o momento do Senhor. Isso faz lembrar Abacuque, capítulo de número 2, verso 3, em que o profeta diz: se tardar, espera-o, porque certamente virá, ele não tardará. Deus não se atrasa, Ele não se atrasa. Deus, Ele vem no tempo exato, no momento que Ele determinou. E eu sei que cognitivamente você sabe disso, mas na hora da prática, você tende a esquecer. Você tende a esquecer. E o texto que nós meditaremos nessa noite é exatamente o cumprimento de uma das promessas de Deus. O cumprimento de que o Senhor haveria de derramar o seu Espírito Santo sobre o seu povo. E como eu disse anteriormente, no início do livro de Atos, nós vimos essa verdade. No final do Evangelho de Lucas, nós vimos essa verdade: fique em Jerusalém. Durante o ministério, Jesus falou, nós lemos o Evangelho de João: eu vou pedir ao Pai, Ele vai mandar um outro Consolador. No início do ministério, por meio de João Batista, foi falado sobre isso. E em todo o Antigo Testamento, anunciado e prometido, que o Espírito Santo de Deus haveria de descer. Olha o que diz a passagem
Atos capítulo 2, verso 1 até o verso de número 4. E eu peço que você acompanhe comigo a leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E nós vamos ficar por aqui. É esse breve resumo de Lucas sobre o Pentecostes, até o verso de número 4. Isso aqui, irmãos, não é um acontecimento qualquer, não é algo corriqueiro, não é algo que pode acontecer em qualquer dia, algo que pode ser repetido, reproduzido. Mas o que nós temos aqui diante dos nossos olhos, irmãos, é um relato de um marco na história da salvação. Um momento específico na história que Deus determinou em que o Espírito dele haveria de descer e habitar na vida das pessoas. É um evento específico, especial, imprescindível, único, que marca e manifesta uma nova era, uma nova dispensação, em que o Espírito de Deus, ele passa a ter uma atuação mais proeminente. O Espírito passa a ter uma atuação permanente, ele passa a habitar em nossas vidas, permanentemente em nossos corações. É uma capacitação, é uma habilitação para que nós possamos ser testemunhas do reino de Deus entre todos os povos. É isso que está acontecendo aqui nesse momento. Bom, você que gosta de anotar, a estrutura do nosso estudo está em 3 partes. Versículo 1, nós veremos aqui a vinda do Espírito. No versículo 2 e no verso de número 3, nós temos a manifestação do Espírito, e você pode conferir aí na sua Bíblia e ver que é isso que sintetiza a ideia. E no verso de número 4, nós temos a capacitação do Espírito. Então, a vinda do Espírito, a manifestação do Espírito e a capacitação do Espírito. Passaremos então, novamente, a fazer a leitura aqui do verso 1. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes, o que é isso? Pentecostes, você pensa na palavra penta, né? 5. A palavra Pentecostes, ela significa exatamente 50º, o 50º dia, o dia 50 dias exatos após a Páscoa. E nós temos aqui uma data que é muito definidora. Significa que, após a Páscoa, contados 50 dias, o Senhor cumpre essa promessa. No início do livro diz que o Senhor esteve entre eles, ressurreto, durante 40 dias, em sua ressurreição, e depois ele ascendeu aos céus, e logo em seguida, no 50º dia, dia 50 após a Páscoa, nós temos esse evento especial, o Espírito de Deus desce sobre a terra. O calendário judeu, ele tinha essa festa, e ela também era chamada como a festa da colheita. Isso você vai ver em Êxodo, capítulo 23, verso 16. Não faremos a leitura, mas depois você pode conferir. Ela também era chamada de festa das primícias. Você vai ver isso em Números 28, verso 26. Você pode também anotar e depois conferir se é isso mesmo. Festa das colheitas e festa das primícias. Por quê? Porque, coincidentemente, entre aspas, na Páscoa iniciavam-se os frutos.
E exatamente quando se completava 50 dias, era o momento que se iniciava a colheita. Então, em outras palavras, é como se fosse, irmãos, um dia de ação de graça judaico. Porque eles celebravam tudo aquilo que era colhido, todos os frutos, os primeiros frutos da colheita, dos cereais, das colheitas do trigo. Era também chamado, conforme Deuteronômio 16:10, como sendo a festa das semanas. Em que sentido? Eram 7 semanas, uma semana tem 7 dias, então 7 semanas de 7 dias, você vai multiplicar isso, vai dar 49 dias, no dia seguinte era o Pentecostes. Aí talvez você pense, bom pastor, mas esses detalhes não são irrelevantes? Para que esses detalhes contextuais? Mas deixa isso daí para o passado. Irmãos, pela sábia providência de Deus, é interessante como no mundo de Deus, em que tudo é governado por Deus, não existem coincidências, mas existe a providência de Deus em cada detalhe. E o nosso Deus, Ele é muito criativo, e Ele é muito sábio em tudo que Ele faz, de tal maneira, que se no passado, essa era a motivação, irmãos, nesse momento, nós temos a concretização espiritual dessas verdades. De que maneira? É após o Pentecostes, que surgem os primeiros frutos espirituais, a grande colheita espiritual de almas se rendendo aos pés de Cristo. Basta você olhar em Atos 2:41, e olha só o que passa a acontecer. Atos 2:41, diz assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase, quantas pessoas, irmãos? 3.000 pessoas. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é o reino de Deus, é o reino de Deus, avançando. 3.000 pessoas, o momento em que Pedro se levanta com ousadia, cheio do Espírito Santo de Deus para pregar, se convertem em 3.000 pessoas, e essas pessoas são acrescentadas a essa pequena comunidade de fé, Os campos de todo mundo estão branquejando com a manifestação do reino, e é também, irmãos, nesse exato momento, 50 dias após a Páscoa, que lá no Antigo Testamento, você vai se deparar com um episódio muito conhecido de todos nós. Sabe qual é? Quando Moisés, diante do Monte Sinai, lhe é entregue as leis do Senhor. É exatamente após o Êxodo, no 50º dia, que os judeus do primeiro século celebravam exatamente também esse evento. 50 dias após a Páscoa, Moisés recebe a lei do Senhor perante o Monte Sinai. E sabe o que Deus está fazendo aqui nesse momento? Se no passado Deus entregou a lei dele, escrita em tábuas de pedra, o que Deus está fazendo agora é cumprindo a profecia de Ezequiel, é cumprindo a profecia de Jeremias, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, que diziam que o Espírito de Deus seria concedido ao seu povo, e Ele escreveria nas tábuas do nosso coração a sua lei. Nós temos agora as leis de Deus cravadas no nosso coração. Olha o que diz Jeremias, capítulo 31, e você pode conferir isso. Jeremias 31, verso 31 a 34. Diz assim o profeta: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Olha aqui, um texto veterotestamentário falando de uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais,
no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Verso 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais lembrarei. Que coisa maravilhosa, a profecia se cumpriu, ela se cumpriu, e não é uma questão de mera cronologia, irmãos. O texto diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, não encare apenas como uma conferência de calendário, aqui tem um aspecto profético, um cumprimento, logo após se fecharem os 12, com o acréscimo de Matias, os apóstolos, Maria, as mulheres, os irmãos do Senhor, e algo em torno de 120 irmãos, de uma pequena comunidade unida em Cristo, todos juntos, mas não apenas juntos, eles estavam unidos. Eles obedeceram à voz do Senhor que diz, fiquem em Jerusalém e esperem, fiquem em Jerusalém e esperem. Aonde isso? Meditamos no início desse ano, Atos 1, confira de novo, verso 4, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Qual é essa promessa? É a que nós estamos vendo sendo cumprida aqui em Atos 2. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos 1:8 diz, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aí você vai voltar para Lucas, capítulo 24, verso 48, e você vai ter também essa palavra, do próprio Senhor Jesus, Lucas 24, 48, vocês são testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E era isso que eles tinham que fazer, esperar. E sabe de uma coisa? A gente precisa aprender a esperar. E a gente precisa aprender a esperar como indivíduo, como família, como igreja. Aprender a esperar em Deus e confiar que Deus está agindo e Deus está trabalhando. Esperar, confiar no Senhor, entregar-se a Ele. Eles receberiam poder como nunca imaginavam, um poder celestial, porque o Espírito estaria sobre eles. Eles deveriam esperar por isso. O verso de número 2 e verso de número 3, nós temos a manifestação do Espírito. E diz assim, verso 2, de repente, eles estavam reunidos, e de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. O verso 3 continua, depois nós faremos essa leitura. Mas olha o que acontece. A palavra aqui que inicia é repentinamente.
Mas eles não estavam esperando. Mas é como se eles estivessem esperando, mas ainda assim fossem surpreendidos. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Geralmente no dia do nosso aniversário, a gente cria aquela expectativa lá no alto, alguma coisa vai acontecer, né? Difícil é quando não acontece, né? Alguma coisa vai acontecer, e por mais que você espere, qualquer coisa que é feito vai te surpreender, você se surpreende com as coisas, seja positivo ou negativamente, mas você se surpreende. Já aconteceu isso com você? De você ser pego de surpresa, embora tivesse uma expectativa, mas ainda assim ser surpreendido. Exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Exatamente isso que aconteceu com os discípulos. E me permita aplicar algo agora para a sua vida. Irmãos, assim como esses discípulos estavam esperando a descida do Espírito Santo, existe uma promessa que ela está pendente de cumprimento, e que ela também foi dada por Jesus. Ele disse que Ele voltará. Ele voltará. E diante dessa promessa, sabe qual é a atitude que você deve ter no seu coração? É a mesma desses discípulos. É de uma espera obediente, de um anseio diante de Deus. Mas acredite, por mais que você esteja esperando, todos nós seremos surpreendidos com esse dia glorioso. E vai ser uma grata e maravilhosa surpresa quando o nosso Senhor se apresentar, quando Ele voltar. Todos nós seremos surpreendidos, embora saibamos que Ele voltará. O que nós temos aqui são elementos que sinalizam uma intervenção divina. O texto diz: de repente veio do céu um som. E ele descreve como é esse som: é como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Então ele descreve como um som, um barulho, que vem do céu, que aponta exatamente, meus irmãos, algo que é vindo de Deus, da parte de Deus, por iniciativa de Deus. Não é uma invenção humana, não é algo fabricado pelos homens, manipulado pelos homens, orquestrado pelos homens, como nós vemos muito em nossos dias, eventos grandiosos, reunindo muitas pessoas, como se toda aquela orquestração, aquela organização, pudesse determinar e obrigar a intervenção de Deus naquele momento. Não que Deus não possa agir, não que Deus não possa fazer, mas pessoas que às vezes parece que brincam de imaginar que podem manipular a Deus. Pessoas que ficam fabricando avivamentos, que não passa de êxtase, obras da carne, carnalidades. Mas aqui não, irmãos. O que é descrito aqui são sinais sobrenaturais. Não é fruto de uma fumaça, de um efeito pirotécnico, de luzes. Não é isso, não é algo que o homem pode produzir. É algo que vai além da capacidade humana, a tal ponto que Lucas, ele trabalha com analogias. Eu não sei se você percebeu. Não tem vento aqui, não está batendo nenhuma brisa, só que o som é ensurdecedor, é de um vento impetuoso, é como se tivesse um furacão dentro daquela sala, um barulho intenso, forte, poderoso, mas não tem um vento, é um som como de um vento impetuoso. Isso não é algo natural, é algo sobrenatural. É um acontecimento divino, um som como de um vento.
quando eles menos esperavam, eles ouviram esse som forte, poderoso, avassalador, enchendo todo lugar. Se coloque nessa cena, imagine-se nesse lugar, e de repente esse som, de onde vem esse som? De onde que está vindo esse barulho? E eles identificam, esse barulho vem do céu, esse barulho vem do alto, esse som vem do alto, e é algo incomum, é uma manifestação gloriosa de Deus, é o que nós estamos experimentando nesse momento. Há um significado teológico aqui com essa palavra. No Antigo Testamento, a palavra utilizada para vento e para espírito é a mesma. É um termo hebraico que se pronuncia como ruá. É a mesma palavra para vento e a mesma palavra para espírito. Ezequiel, capítulo 37, nós temos uma imagem do profeta. Nós lemos, acho que o capítulo 36, né? É interessante que em seguida Ezequiel, ele é tomado de uma visão. Deus diz para ele, prega para esse vale de ossos secos. Imagina a cena. O profeta tendo que pregar para um monte de carcaça de ossos de pessoas. Mas a ordem de Deus é prega. Prega. E olha o que diz o texto. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Verso 3, então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor, Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E sabe o que acontece? Olha o verso 9, ouça. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, com ele me haviam ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, e formavam um exército, um enorme exército. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. É um Espírito vivificador. É um Espírito que dá vida. E dá vida a pessoas mortas. E hoje você pode estar aqui nessa noite, embora vivo fisicamente, mas talvez morto espiritualmente. E sabe do que você mais precisa nessa noite? Do sopro do Espírito de Deus sobre a sua vida, para te conceder vida. E só Ele pode fazer isso. Ninguém manipula o Espírito de Deus. Mas se Ele soprar sobre a sua vida, você vai ter vida. Você vai reviver. Não importa quão morto, quão podre você esteja. É isso que o Espírito de Deus faz. No Novo Testamento nós temos essa mesma comparação. Só que a palavra daqui é pneuma no grego. E ela também é uma palavra tanto para vento quanto para espírito. E a palavra que nós temos aqui, associando o espírito e o vento. E Jesus disse a Nicodemos isso. Nicodemos, um sábio da lei, questiona o Senhor, como é que um homem pode nascer de novo, já sendo velho? E Jesus fala sobre a realidade do novo nascimento. Um nascimento que não é da carne, mas é um nascimento que é do Espírito. Olha só o que diz João, capítulo de número 3, verso de número 3. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele chegou com toda a pompa, mestre. Jesus já foi direto, cortando o barato dele. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele entra em parafuso. Ele pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Verso 5, Jesus respondeu,
em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, verso 8. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem de onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmãos, é assim o agir do Espírito de Deus. Ninguém manipula. Tem gente que acha que pode manipular o vento, né? Até estocar o vento. Ninguém manipula vento, tá? Assim como ninguém controla o Espírito de Deus. Porque assim como o vento, o Espírito de Deus é soberano. Ele sopra irresistível. Ele é livre. Ele é livre. Ele sopra onde quer, da forma que quer, em quem Ele quer. Nesse lugar, o Espírito de Deus pode estar soprando na vida de alguns, e essas pessoas vão sentir esse sopro, esse agir, essa voz, essa iluminação, mas vão ter pessoas aqui que vão estar adormecidas, espiritualmente, e não vão sentir uma única brisa, e vão sair exatamente da mesma maneira que chegaram, porque é um agir do Espírito de Deus. Esse Espírito que chama pessoas ao arrependimento, esse Espírito que produz novidade de vida em pessoas em Cristo Jesus. Mas esse não é apenas o único sinal, existe um outro sinal aqui presente. É um som como de um vento forte, impetuoso, e o segundo sinal é línguas como de fogo. Verso 3. E apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É como se fossem chamas de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles. Assim como o vento, o fogo também é utilizado nas Escrituras, por Deus acima de tudo, e retratado nas Escrituras, como uma representação da manifestação de Deus. Você vai encontrar isso em vários lugares na Bíblia. Apenas para te recordar, trazer-lhe à memória. Moisés, quando é chamado por Deus, Deus fala com Moisés através de quê? Uma sarça ardente, se queimando, em chamas, mas ao mesmo tempo ela não se consumia. Deus falando a Moisés por meio de uma sarça ardente. O próprio exemplo que eu dei no início, a entrega da lei junto ao Monte Sinai. Em Êxodo, capítulo 19, verso 18, eu vou ler aqui para você, diz, olha só, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. São teofanias, são manifestações visíveis daquilo que é invisível, de um Deus invisível. É isso que está acontecendo, é isso que aconteceu lá, e é isso que está acontecendo aqui. Manifestação, irmãos, visível da presença de Deus. O fogo, que é símbolo de pureza, símbolo de santidade, símbolo de iluminação, símbolo de juízo, de condenação, mas também símbolo de graça, de intervenção de Deus. E o que é lindo de se notar nesse verso é que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um deles. Irmãos, não é algo seletivo, não é algo restrito apenas aos apóstolos, mas todos os seguidores de Jesus, naquele lugar, individualmente, receberam sobre si o derramamento do Espírito de Deus. Todos eles foram batizados com o Espírito,
conforme João Batista havia prometido. Lucas 3,16, nós temos essa verdade. Lucas 3,16, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E com o fogo. Irmãos, é esse Espírito que por vezes é retratado como um fogo, uma brasa viva, que é capaz de queimar toda a iniquidade do nosso coração. É só essa chama divina, como Isaías capítulo 6, em que o profeta se vê em meio a toda uma iniquidade de um povo, mas ele também se vê como um homem impuro, de lábios impuros, mas que uma centelha da brasa de Deus é tocada sobre os seus lábios, ele tem as suas iniquidades perdoadas. É exatamente essa a obra do Espírito em nossas vidas. Uma chama que queima o pecado, que consome o pecado, que purifica a nossa vida, que nos ilumina, tal como um fogo. Eu sei que em nossos dias nós não usamos mais isso. Talvez quando falta energia a gente acenda aí uma vela, alguma coisa, um isqueiro. Mas nesse período, uma chama de fogo era sinônimo de iluminação. E é exatamente essa atuação do Espírito Santo. Uma chama que acende os nossos desejos santos, que desperta em nós e nos dá, irmãos, poder. E sabe para que esse poder? Para você ser uma testemunha de Jesus. Por onde quer que você for, uma testemunha de Jesus. E é exatamente isso que nós vemos no verso 4. Terceiro ponto, a capacitação do Espírito. Verso 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A vinda do Espírito, a manifestação do Espírito e a capacitação do Espírito. Esses homens ficaram cheios do Espírito de Deus, plenamente cheios, abastecidos do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas. Todos foram plenamente e permanentemente habitados pelo Espírito do Senhor. Diferente de outras passagens que você vai encontrar nas Escrituras, inclusive, principalmente pelas cartas do apóstolo Paulo. Por exemplo, quando nós temos a ordem de enchei-vos do Espírito Santo, dando a ideia de que essa expressão tenha uma conotação de algo gradual, ou seja, de pessoas que são mais cheias ou menos cheias. Lucas, aqui, nesse contexto, e principalmente Lucas, ele utiliza essa expressão não para tratar de algo gradual, mas algo que retrata uma plenitude de todos os crentes. Todos estavam cheios do Espírito, cheios do Espírito de Deus. É uma condição definitiva, súbita, de todo crente no ato de sua conversão. Ao contrário do que acreditam os pentecostais, esse é o único momento em que crentes são batizados com o Espírito após a conversão. Porque quando você for folhear as Escrituras, você vai ver que todo batismo com o Espírito que vai suceder, ele está associado à conversão, ao conhecimento da verdade, à união com Cristo. Com isso, irmãos, a gente tem, por certo, porque você não vai encontrar em nenhum lugar a realidade de uma segunda experiência, de uma segunda bênção
como é retratado no meio pentecostal, de crentes que estão aguardando uma manifestação especial de Deus sobre as suas vidas. E o que nós vemos aqui, de modo muito claro, é que esse batismo com o Espírito Santo, ele não se limita a uma elite espiritual, ele não está reservado a algumas pessoas, percebe? Aqui alcança a totalidade dos crentes, então não é algo apenas que alguns vão desfrutar e outros não, a depender do seu desempenho, da sua busca, é algo que Deus concede, de modo igual, de modo definitivo, a todos os crentes. Todos ficaram igualmente cheios do Espírito. E o que aconteceu? Qual foi a expressão, o resultado de tudo isso? Eles começaram a falar das grandezas de Deus. É o que diz o capítulo 2, verso 11. Tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Esse é o questionamento dessas pessoas. Como é que a gente consegue ouvir das grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Em nossos dias, existem aqueles que se alegam cheios do Espírito Santo. E sabe qual é o resultado dessas alegações? Nós vemos pessoas rodopiando, nós vemos pessoas pulando, nós vemos pessoas gritando, nós vemos uma algazarra, uma histeria, uma palhaçada. Mas eu quero te fazer um exercício. Leia o livro de Atos, e todas as vezes que você vê a expressão cheios do Espírito Santo, você vai confirmar, sabe o quê? Que essa realidade resultava, sabe em quê? Em uma vida de pregação destemida do Evangelho. Pessoas cheias do Espírito Santo, não é gente sapateando, rodopiando, gritando, imitando animal, fazendo o que for. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são pessoas que estão pregando com ousadia e coragem a palavra de Deus. É isso que é uma evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela está transbordando de Deus, porque o Espírito Santo, ele desceu para te capacitar. Para quê? Para que você fique brincando de manifestar poder? Não, para que você seja uma testemunha de Jesus, do reino de Deus. É para isso que Deus te concedeu, te revestiu desse poder. E o que nós vemos aqui, irmãos, na parte final começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. No próximo domingo, nós veremos mais sobre isso. O relato dessas outras línguas. O que seriam essas outras línguas? Mas eu já posso lhe adiantar, que não são línguas angelicais, não são línguas ininteligíveis, que ninguém entende nada, não são línguas estáticas. Em que sentido? Fruto de êxtase, língua que ninguém entende nada com o que a pessoa está falando. Não é isso, não é isso, pelo contrário, o que nós temos aqui retratado, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida desses homens, é que eles falam outras línguas, e são línguas compreensíveis, línguas inteligíveis. A palavra aqui no grego é glossa, de onde vem a palavra glossário. Em outras palavras, irmãos, o que nós temos aqui é a capacidade de falar, sim, em outros idiomas, e serem compreendidos. E não poderia ser outra coisa. Não poderia ser outra coisa. Lembra do que o pastor Ian falou domingos atrás? De que Atos 1:8 é um versículo chave para todo esse livro? Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas
em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, isso aqui não é outra coisa senão a habilitação do Espírito para cumprir esse propósito. Para cumprir esse propósito, ser testemunha, habilitando pessoas simples. Quem são esses homens? Será que eles estão embriagados? Quem são esses homens? Pessoas simples, testemunhando a pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Jesus Cristo é o Senhor. E Ele reina. É esse o poder, é essa a capacitação. O foco de todo o livro de Atos, e não poderia ser outra coisa, é a expansão do reino de Deus. E nós temos aqui os apóstolos, esses crentes, sendo capacitados pelo Espírito a falar outras línguas, estranhas à sua língua materna. Outras línguas, sustentados e capacitados pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, tal como a criação, tal como a encarnação, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, o Pentecostes também é um único momento que não pode ser repetido, reproduzido. Ele é um momento único na história. Nós somos pentecostais no sentido de que nós entendemos que aqui nós temos a manifestação do Espírito de Deus derramando e capacitando e habilitando a sua igreja. Mas nós não somos pentecostais no sentido dos nossos dias, em que pessoas estão tentando reproduzir e replicar algo que Deus já fez lá no passado, e que Deus já cumpriu a sua promessa. Você está entendendo? Assim como a encarnação não precisa ser repetida, assim como a criação, assim como a ascensão de Cristo, o Pentecostes é um momento único e divino na história da salvação. Ninguém pode fabricar, porque é um propósito que já se cumpriu, um novo tempo inaugurado, a era do Espírito, uma nova dispensação, e desde então, desde esse momento, nós desfrutamos de algo glorioso e maravilhoso, que é a habitação do Espírito Santo, de modo decisivo na história. Deus liberta o seu povo, e pelo poder do Espírito, Ele habilita o seu povo a serem suas testemunhas. Como é maravilhosa essa verdade, irmãos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É isso que crentes de todos os tempos e épocas experimentam, a habitação do Espírito. O Espírito de Deus está sobre a sua vida, Ele está em você. E na antiguidade, o Espírito de Deus, Ele enchia o templo. E Ele enchia o templo com a sua glória, curiosamente, chamada de a Shekinah, que é a manifestação gloriosa da presença de Deus. Mas agora, irmãos, não em templos, mas na sua vida, em nossas vidas, na vida de cada crente, o Espírito de Deus se faz presente e Ele enche as nossas vidas com a sua presença. Isso é algo maravilhoso. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Infelizmente, são muitos que procuram manipular e replicar algo que só Deus pode realizar e já realizou.
Em nossos dias, inclusive, nós temos muitos homens e mulheres que se dizem cheios. E de fato, eles estão cheios. Cheios de vaidade, cheios de arrogância, cheios de altivez, cheios de toda malícia, mentira, cheios de si mesmo, mas não cheios de Deus. Um crente, um seguidor de Jesus, ele é alguém que é cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Algumas aplicações para as nossas vidas. Aplicações não são necessariamente coisas que nós devemos fazer. Às vezes aplicações são coisas que nós devemos acreditar, crer. E sabe uma coisa que você deve acreditar nessa noite? Deus cumpre as suas promessas. E Ele cumpre no momento exato. Não se esqueça disso. Deus, Ele cumpre a sua palavra. É por isso que você deve, meu irmão, recorrer à palavra de Deus. Do que mais você precisa é da palavra do Senhor, como nós ouvimos de manhã na EBD. É a palavra do Senhor que nos alimenta, que nos santifica, que nos purifica. É nos apropriando da palavra com fé, sabendo que essa palavra não é de homens, é de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é infalível. Vai acontecer, Ele prometeu. Confia no Senhor, as promessas dEle não falham. Segunda aplicação, algo que você e eu sei que é difícil, e Deus vai te exercitar à medida em que você faz. Eu quero aprender a esperar. Sabe como você vai aprender? Esperando. Esperando. É esperando que a gente aprende a esperar. Aprenda a esperar em Deus. Espere no Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. O mais Ele fará. Irmãos, aplicado à igreja do Senhor, isso não é só a nossa vida particular, não. Nós somos uma comunidade de Jesus. E esse contexto aqui fala de uma comunidade inteira, unida, esperando em Deus. Aplicando para a Igreja Batista Shekinah, todos os membros dessa igreja, vamos esperar em Deus, vamos confiar em Deus, que nós não caiamos na cilada de sermos guiados por vontades humanas, mas que a vontade de Deus prevaleça em nosso meio, que a glória de Deus seja o nosso alvo, que assim sejamos nós, em cada detalhe de nossas vidas, em nossa caminhada, em nossa peregrinação. Uma igreja de Cristo, ela é dirigida pelo Espírito de Cristo, forjada, formada, consolidada pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que acrescenta pessoas, é o Espírito de Deus que vai tirar pessoas, é o Espírito de Deus que vai capacitar os líderes dessa igreja. Oremos por isso, para que não seja a vontade de uns, mas que seja a vontade de o Senhor, a vontade do Senhor nessa igreja, porque assim nós estaremos fielmente sendo esse luzeiro, o reino de Deus, o reino de Deus. Que nós possamos experimentar crescimento, unidade, à medida em que, alicerçados e unidos no Espírito, nós cumprimos a missão de Deus. Uma terceira aplicação, meus irmãos, é o Espírito de Deus que nos capacita a testemunhar. Não é pela nossa força, não é pela nossa habilidade, não é pelas nossas aptidões, não é algo humano, não é fruto da sabedoria humana, é algo alicerçado no poder de Deus, é o Espírito de Deus. Confiemos, irmãos, no Espírito de Deus, que sejamos essas testemunhas. Sem o Espírito de Deus, o discipulado cristão é impossível.
Sem o Espírito de Deus, o evangelismo é impossível. Sem o Espírito de Deus não existe comunhão. Sem o Espírito de Deus não existe semelhança à imagem de Cristo. Porque tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus. E louvado e engrandecido seja a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Louvado seja a Trindade Santa de Deus. Esse Deus triuno. Esse Espírito que está entre nós, que está em nosso meio, esse Espírito que tem sustentado as nossas vidas e vai sustentar até o último dia, esse Espírito que nos convence todo momento do nosso pecado, que nos faz enxergar a nossa cegueira, que nos faz enxergar os nossos pecados mais ocultos. Glória a Deus pelo Espírito de Deus, porque isso é obra dele. E que esse Espírito alinhe o nosso foco para a nossa missão. Que a gente não seja preso às emoções, ao êxtase, associando a pessoa do Espírito a essas coisas. Porque a habilitação que Ele nos concede é para sermos testemunhas de Jesus. Irmãos, essa igreja aqui tem um culto espiritual. Essa igreja tem um culto espiritual, porque se prega Jesus Cristo, e se confia na ação do Espírito de Deus, que possamos pregar com toda a ousadia, e que possamos viver cada dia de nossas vidas, para o louvor e glória do nosso Senhor, que Ele nos conceda a graça, de servirmos e vivermos para o seu louvor.